Boa noite, eu sou Fernando Leite, trabalhador do Grupo de Estudos Espíritas Rita de Cássia, ou simplesmente Rita, como nós comumente chamamos. Eu vou fazer o estudo de hoje, quinta-feira, dia 7 de maio, às 20 horas, e nós adotamos esse modelo, né, de estudo online porque, como por solicitação das autoridades sanitárias brasileiras e OMS, a gente está mantendo o distanciamento social. Então, mesmo assim, dessa forma, a gente consegue nos manter unidos em objetivos, né, de estar estudando a doutrina dos espíritos, porque esse é um dos nossos objetivos, né? E, comumente, antes das nossas tarefas, a gente faz uma oração. E eu convido vocês que estão assistindo agora, ou quem assistir mais para frente um pouquinho esse estudo, que se una a mim em pensamento, pedindo a Jesus: Mestre querido, nos acompanhe nesse momento, nos abençoe com a sua paz, com a sua tranquilidade, nós possamos estar envolvidos por esse plano espiritual maravilhoso que nos acompanha e que a gente possa ter reflexões importantes e produtivas para as nossas vidas neste momento. Graças a Deus. Então, meus amigos, a palestra de hoje, o tema de hoje, proposto para hoje, é a qualidade da prece. Os itens de 1 a 4 do capítulo 27 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros da codificação de Kardec. Portanto, hoje vamos falar sobre a prece, essa ferramenta tão importante que nós temos de ligação com Deus, né? E de ligação também com o plano espiritual, com os bons espíritos que nos acompanham. E isso é fundamental nesse momento de transformações que a humanidade está passando. Transformação, sim, porque esse vírus que está se alastrando pelo mundo afora, ele deixou a humanidade de tal forma fragilizada, né? Que se nós, homens, formos inteligentes, a gente, a partir desse momento, nós vamos reformular os nossos valores, nós vamos reformular os nossos hábitos, priorizando a vida humana, priorizando a manutenção sadia da natureza, né? Mas isso é um assunto para uma outra conversa, não vamos fugir do nosso foco, que é a prece. E, segundo os espíritos disseram para Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 659, a prece é a maneira que nós temos de nos aproximar e de manter comunicação com Deus. Nós podemos louvar, nós podemos pedir, nós podemos agradecer, embora eu acho que a gente pede muito mais do que outra coisa, né? Principalmente nas questões materiais, quando a gente pede pela saúde física, quando a gente pede por questões financeiras, enfim, por problemas que enfrentamos. Mas a prece também não é só um pensamento, né? A prece é uma atitude proativa, é um movimento que a gente faz em direção ao Pai, em direção a esse plano espiritual desencarnado, né? Que é tão importante nas nossas vidas. Cada um tem, na hora da oração, na hora da prece, uma entidade, uma pessoa, um espírito de preferência a quem evocar. Podemos rezar para Jesus, o nosso anjo da guarda, algum santo da cristandade, né, do movimento cristão, um espírito familiar. Eu, particularmente, gosto muito de rezar para Bezerra de Menezes, porque quando eu era criança, minha mãe me acostumou a pedir, quando eu precisava ou quando eu queria rezar, para vovô Bezerra. E eu, na época, eu ficava até meio na dúvida, será que vovô Bezerra é realmente meu avô? Eu não sabia se ele era meu avô ou não, mas isso não era importante. O importante é que eu criei um laço de confiança tão grande com esse espírito que eu me sinto muito próximo dele, eu tenho muita confiança nele. E é exatamente esse o objetivo da prece, né? De fazer com que a gente se aproxime de Deus, se aproxime dos bons espíritos que nos acompanham, porque eles nos trazem
muita paz e muito conforto. Mas é uma paz diferente dessa que a gente está acostumado na Terra, né? Porque eles nos oferecem uma paz equilibrada, é uma paz duradoura, é uma paz que faz bem, benfazeja. Portanto, quanto mais tempo a gente se manter nessa vibração de prece, quanto mais vezes a gente fizer prece durante o nosso dia, melhor para a gente. O espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, escrito por ele, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 18, que se chama, intitulado Oração Dominical, ele nos oferece um diálogo bem interessante entre Pedro e Jesus. Mas, como ele diz na introdução do livro, quando ele chegou no plano espiritual, ele ouviu milhares de histórias e que ele, entre aspas, ele diz que, entre aspas, folclore do plano espiritual. E ele, no livro, ele conta 30 entre esses milhares de histórias que ele ouviu. Uma delas é que a gente vai comentar aqui agora. Então, eu vou ler aqui. Conversa entre Pedro e Jesus. Pedro diz: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre sem se perturbar. Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos, com a solução de certos problemas materiais. Jesus contemplou longamente o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção. Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então, e aí na sequência desse capítulo no livro, um rapaz que estava no grupo com eles, ouvindo Jesus, pede que Jesus os ensine a orar. E é um momento em que Jesus provavelmente recita uma das mais belas orações, preces que a gente tem conhecimento, que é o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração cheia de respeito, é concisa, faz uma conexão direta com Deus, assim, muito rápida e com poucas palavras ele diz muito. E eu destaco duas coisas importantes dessa oração. Dentre tantas, né? As duas que eu acho que me chamam mais atenção. Uma que Jesus muda um paradigma, o paradigma daquele Deus poderoso, talvez um pouco mais distante, imperativo, e chama Deus de Pai. Ele traz Deus para o nosso lado, estabelece uma relação familiar, uma relação filial, e na posição do filho que ama, que respeita, que admira o Pai. Porque Deus vem para o nosso lado, fica próximo de nós. E eu digo dessa relação familiar com um pai, porque nesta encarnação eu tive um pai muito amoroso, muito especial, e eu agradeço a Deus por isso. Ele já está no plano espiritual, mas sem sombra de dúvidas foi uma referência muito grande, muito importante para mim, e eu novamente agradeço a Deus por isso. Depois, tão importante quão um dos seus, e eu diria que um dos seus principais ensinamentos para que a gente possa entender o sentido da vida, logo no começo, Jesus fala: seja feita a tua vontade. É a vontade do Pai, não é a minha vontade que prevalece. Pai, é você quem está no comando e o que você oferecer para a minha vida, eu aceito, eu agradeço.
Pensando nesses ensinamentos de Jesus e como nós devemos fazer a nossa prece, né? E tentando não ser repetitivo e não cair na tentação de ficar repetindo frases decoradas que não dizem aquilo que realmente o nosso coração está sentindo, nós vamos pensar nas qualidades da prece que Kardec apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo. São 5 qualidades, mas se nós prestarmos atenção, vamos ver que essas qualidades, as qualidades que uma prece requer, são no fundo, as mesmas qualidades que nós, espíritos em evolução, precisamos desenvolver, porque são como virtudes. Essas virtudes potencializam a nossa prece. São elas que vão fazer que as preces cheguem no alto como um grande estrondo. Mexe no plano espiritual. Os bons espíritos ouvem, os bons espíritos sentem a nossa prece quando ela tem essas qualidades, né? E os bons espíritos sempre vêm, eles sempre nos acolhem, eles sempre comparecem com uma inspiração, com uma energia positiva, com uma vibração gostosa e nos socorrem todas as vezes que são possíveis, todas as vezes que é possível, né? Mas, efetivamente, prestar um socorro depende de um contexto maior, né? Merecimento, necessidade da gente passar ou não daquela situação, enfim, isso também é uma conversa para um outro momento. Das qualidades que nós vamos falar, eu vou falar das 2 primeiras, tratar juntas as 2 primeiras, que é a simplicidade e a sinceridade. No Evangelho de Mateus, Jesus diz o seguinte: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Então, sejamos simples, simples na forma. Da mesma maneira que a gente estabelece uma conversa com uma pessoa da nossa relação, um amigo, um parente, uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que a gente tem intimidade, que a gente não precisa usar um linguajar rebuscado, um linguajar que não é nosso, que não é próprio, a gente não deve fazer isso na prece também. É importante que a gente tenha use palavras que fluam naturalmente, né? Que a gente não precisa ficar escolhendo palavras para falar, aquelas mais elaboradas. Uma prece não precisa ser bonita, né? Ela precisa ter conteúdo. A gente não precisa fazer aquela prece que tenha seguir uma formalidade de prece, né? Rebuscada, ou preces prontas. É importante que a gente coloque o nosso coração nela. É por isso que a sinceridade é uma das qualidades da prece. O que vale é o que eu boto do meu coração, impregnar as minhas palavras com os sentimentos do meu coração. É isso que vai fazer com que a prece seja importante, né? E, e muitas vezes a gente basta fechar os olhos e dizer: Jesus, meu amigo, eu preciso tanto de você hoje, me acompanhe. Isso é uma prece enorme. Se for de coração, isso chega lá em cima com um estrondo, chega com muita força, faz um eco enorme, né? E os bons espíritos sempre nos acolhem quando nós quando nós nos relacionamos com eles, nós colocamos os nossos melhores sentimentos, eles vêm nos socorrer, eles se aproximam de nós, não é? Nesse trecho do Evangelho, Jesus termina dizendo que Deus sabe o que nós precisamos antes mesmo que nós o peçamos, que a gente peça, né? Então alguém pode ficar pensando assim: então por que eu vou orar? Se Deus já sabe, porque eu já ouvi essa pergunta, já me perguntaram isso. Se Deus sabe o que eu quero, por que eu tenho que orar?
A questão é, Deus sabe o que eu preciso, o que eu quero, mas será que eu sei? Será que eu sei o que eu realmente preciso e o que eu realmente quero falar com Deus? É porque fazer uma prece é um exercício dessa nossa comunicação com Deus, né? E é importante que eu olhe para dentro de mim e busque um significado, né? Que eu identifique quais são as minhas fraquezas, as minhas necessidades, para que eu possa pedir. Porque se eu não sei o que eu pedi, a gente vai continuar sendo um pouco os espíritos imaturos, né, que ficam pedindo tudo a Deus, pedindo a providência, pedindo que resolva os nossos problemas, como se os nossos problemas não fossem da nossa responsabilidade. De uma forma ou de outra, os problemas que se apresentam na nossa vida são de nossa responsabilidade. Os problemas são os desafios que a vida nos oferece para que a gente aprenda. São os desafios que a gente precisa aprender a superá-los. Como é que eu vou enfrentar esse desafio? Aonde eu vou buscar forças para superar esses desafios? Esse é meu aprendizado de vida. É assim que eu vou crescer. A gente só cresce na hora que a gente supera as nossas dificuldades. A gente sai da zona de conforto, de certa forma, em algum momento é incomodado com alguma coisa, mas a gente encontra força, sabedoria, conhecimento, vontade de superar e seguir em frente. É isso que é progredir. É assim que nós vamos progredir. E foi exatamente isso que disse os Espíritos a Kardec na questão 132 do Livro dos Espíritos. Nós precisamos parar de ficar pedindo a Deus que Ele satisfaça os nossos desejos, porque Deus só nos dá aquilo que nós necessitamos. Ele não nos atende nos nossos desejos, nos nossos caprichos. Deus atende às nossas necessidades. E eu, nesses dias, eu estudando, pensando no que eu ia falar, né, aqui no nosso estudo, eu lembrei de uma música dos Rolling Stones, escrita em 1968. É a sabedoria popular, não é filosofia, não é poesia. E que ele fala, You can't always get what you want. É uma música muito famosa, é uma das melhores que ele tem, em que diz assim, uma tradução livre, você nem sempre consegue o que você quer, mas se você tentar, algum dia, você vai encontrar. Você consegue o que você precisa. Então, a sabedoria popular, o dito popular, já sabe disso. Não é o que você quer. Você não consegue o que você quer, muitas vezes. Você vai conseguir o que você precisa. Isso é importante. A terceira qualidade da prece é a privacidade. Continuando na mesma narrativa evangélica de Mateus, Jesus diz o seguinte: Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Orar privadamente na sua intimidade, no fundo do coração, com vontade, criar essa ligação mais pura com o plano superior, isso fortalece a nossa prece. Não, a gente não sejamos hipócritas, né? Que utilizam essa relação com Deus para mostrar aquilo que nós não somos, né? De aparentar para a sociedade, para os amigos, que nós somos mais religiosos que nós realmente somos, nós somos mais interessados por esse assunto. Como a Isabel, que é uma das diretoras da nossa casa, costuma dizer, orar portas adentro do nosso coração, para que isso realmente toque no nosso coração e que a gente impregne a nossa vontade, a nossa necessidade na nossa oração, sem que as outras pessoas precisam saber, ninguém precisa saber quando eu estou rezando. Né? Então, da minha intimidade, desculpa, é importante que eu mantenha a minha privacidade e quando eu quiser me comunicar, quando eu quiser me relacionar com Deus.
E Kardec perguntou para os espíritos se a prece torna o homem melhor. E os espíritos dizem que sim, que a prece, quando é feita com fervor, com confiança, se faz mais forte, né? E, e ajuda que a gente não caia na tentação das coisas erradas, do mal, daquela coisa que a gente sabe que é errada, que a gente quer fazer, que a gente não quer fazer, mas alguma coisa na vida está puxando para a gente para fazer. Então, quando a gente reza, quando a gente se conecta com o plano espiritual do mais alto, eles nos auxiliam, nos favorecem, né? Nos assistem para que a gente não entre, não cometa erros que a gente já não quer mais cometer. Fato é que nós precisamos também ser pacientes, porque essas bênçãos vêm no momento certo, elas não vêm quando a gente quer. A gente tem que ter paciência, pedir na nossa intimidade e esperar que elas venham, porque elas certamente virão. A gente precisa também estar aberto, nós precisamos estar abertos para entender quando as bênçãos chegam, né, para que a gente possa perceber que elas estão chegando e que a gente possa efetivamente usufruir delas, né? Recuperando as nossas forças, recuperando a nossa fé, mantendo a nossa razão para fazer as coisas certas, porque a gente já sabe também o que são as coisas certas, né? Às vezes a gente não quer fazer o que é certo porque existe uma certa... É mais confortável para a gente seguir por outro caminho. Mas quando a gente entra na nossa intimidade, se liga com Deus, com os bons amigos espirituais e abre o nosso coração, a ajuda vem para que a gente siga no caminho certo, no caminho do bem. Mais uma qualidade, a quarta qualidade da prece, que é a humildade. A gente muda agora, a gente vai para o Evangelho de Lucas, e que ele narra uma parábola, Jesus fala cita uma parábola, né? Que diz assim: dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. Jesus conclui: Declaro-vos que este voltou para casa, para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Isso está no Evangelho de Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. O orgulhoso não sabe do que precisa. Como os bons espíritos podem interceder por ele? Como Deus vai proceder por ele? Se o que ele está ali fazendo é alimentando o seu orgulho, querendo lembrar a Deus que ele é uma ótima pessoa, que ele já faz tudo de certo, que ele não precisa de nada. Isso é orgulho. Já o humilde, muito pelo contrário, abre o coração e pede ajuda com sinceridade. Ele tem vontade de mudar, ele reconhece que comete alguns erros. Então ele reconhece que ele é uma pessoa falível e que ele precisa de orientação, precisa de apoio. É por isso que ele está orando com humildade, com sinceridade, pedindo a Deus que o auxilie. A humildade cristã, é importante que a gente diga isso para que a gente não entre numa simplicidade de achar que ser humilde é aquela coisa do submisso, né? É submisso a todos os caprichos da vida, submisso aos caprichos dos outros, é aquela coisa que aceita tudo, não discute. E não é isso. A humildade cristã não é isso.
A humildade cristã é reconhecer que entre nós e Deus tem uma longa caminhada de aprendizado, que a cada encarnação a gente tem a oportunidade de refazer os nossos erros e aprimorar os nossos acertos. É uma caminhada longa e, e é importante que a gente reconheça que nós não somos nem piores nem melhores do que ninguém. Nós não somos superiores nem inferiores. O humilde é aquela pessoa que reconhece que nós somos o que nós somos. Né? E é importante a gente saber que, nesse momento, a gente está na nossa melhor versão. Esse é o nosso melhor momento de evolutivo, porque se nós viemos encarnando tantas outras vezes, construindo esse ser que nós somos hoje, acertando e errando, mas sempre se aprimorando, hoje nós temos o que nós podemos, o que nós sabemos que é o de melhor, né? E entendemos também que as outras pessoas também estão nessa caminhada e com erros e acertos, virtudes e erros. Então, ninguém é melhor do que ninguém. É importante que a gente saiba qual é a medida justa das coisas. Respeitar a medida exata dos outros. Cada um está num momento evolutivo diferente e a gente tem que respeitar isso. Então, ser humilde é saber que eu não sou melhor nem pior. E saber que entre eu e Deus ainda tem uma caminhada longa, que eu tenho muito que aprender. E a oração é um auxílio para me fortalecer nessa caminhada. Se nós fizermos uma autoanálise, vamos ver que as nossas virtudes, as nossas conquistas ainda são pequenas e que a gente não merece, não deve ser orgulhoso por isso, porque a gente ainda tem muita coisa para caminhar. Seria muita falta de compreensão nossa achar que nós somos melhores do que realmente nós somos. Enfim, chegamos na última qualidade, que significa o coração limpo, é a qualidade do perdão. Essa, sem sombra de dúvida, é a mais difícil, porque o perdão é um pré-requisito para se fazer uma prece eficaz. É uma virtude muito difícil da gente conquistar. É uma das maiores virtudes ensinadas pelo nosso Mestre, por Jesus, o perdão. Perdão das ofensas, muitas vezes perdoar nós mesmos, quando a gente assume essa carga difícil da vida e nós não nos perdoamos por qualquer razão. É importante que a gente limpe os nossos corações para que a gente possa fazer uma prece mais forte. E no Evangelho de Marcos, Jesus diz o seguinte: quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Como a gente pode chegar a Deus se a gente não consegue sequer se relacionar com a pessoa que está do nosso lado? Com o nosso irmão? Se Deus é Pai, somos todos irmãos. Se eu não consigo me relacionar com os meus irmãos, como é que eu vou chegar ao Pai? É preciso perdoar, mas não de boca para fora, para que a gente limpe o nosso coração verdadeiramente. E perdoar não é um favor que eu estou fazendo para outra pessoa. Perdoar é um favor que eu estou fazendo para mim mesmo. É um ato de libertação, porque sou eu que estou me livrando desse sentimento ruim que me corrói por dentro. Quando a gente tem rancor, outros sentimentos pesados no nosso coração,
e a gente carrega isso no nosso dia a dia em relação a quem quer que seja, por qualquer razão que seja. Não estou analisando, não preciso saber se é o certo, se eu estou certo ou se estou errado. O importante é o sentimento que eu estou carregando. Se eu carrego o sentimento ruim dentro do meu coração, sou eu estou fazendo mal a mim. Então, quando eu perdoo, eu sou o beneficiário dessa ação. Quando eu perdoo, aí sim eu vou conseguir impregnar as minhas palavras, dos meus sentimentos mais nobres, e aí eu vou fazer uma prece que realmente vai ser recebida por Deus e pelos amigos espirituais com gratificação, porque eles vão perceber que eu estou usando de sinceridade, meu coração está puro, limpo, eu não tenho mau sentimento em relação aos outros. Então, é imprescindível que a gente aproveite essa encarnação para deixar para trás esses sentimentos que impedem a nossa elevação, que impedem o nosso progresso, que impedem que a gente dê um passo a mais em direção a Deus. E esses sentimentos são a mágoa, o rancor, a inveja, o ciúme. Todos esses sentimentos, se a gente puder deixar para trás, vai ser muito bom. E não só como qualidade de prece, né? É uma virtude, é uma conquista nossa. A gente leva para frente. E isso Jesus, tem várias passagens que Jesus nos ensina, nos estimula a perdoar. Perdoar 70 vezes 7, Pedro. Não importa quem, quantas vezes for, 70 vezes 7 é uma forma de dizer infinitamente. E esse é um grande ensinamento. Por que eu vou carregar um sentimento menos nobre no meu coração? Sou eu que vou sofrer com isso. A pessoa que sente ódio no coração é a pessoa que sofre. Como é que eu vou fazer uma prece se o meu sentimento, meu coração chora de dor, de desarmonia? Na questão, finalizando esse pensamento de Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 661, ele pergunta se nós podemos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas. E os Espíritos respondem o seguinte: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Então, um outro elemento, não são só os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A ação que nós, espíritas, traduzimos como a caridade, porque a caridade é o amor em ação, também é importante. É importante que a gente coloque o amor que a gente tem para fora. Juntar todos esses bons sentimentos que representam o amor, como respeito, fraternidade, solidariedade. São coisas que a gente está vendo que o mundo hoje está muito propício a isso, né? Porque tem tantas famílias, tantas pessoas com dificuldades, e está todo mundo, de certa forma, parando do corre-corre das suas vidas para poder olhar o que eu estou fazendo. Espera aí, mas tem pessoas que estão com mais dificuldade do que eu. Então, isso é um momento importante, porque está aflorando nas pessoas um monte desses sentimentos que a somatória deles nada mais é do que o amor. O amor que Jesus nos ensinou e falou tanto, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Então, amar e manter ele só para mim seria uma demonstração de egoísmo, seria uma demonstração de falta de entendimento do que Deus espera que nós façamos. No Livro dos Espíritos, também os Espíritos nos informam que Deus espera que nós colaboremos com a sua obra. A gente também tem uma parcela importante na obra de Deus que a gente tem que cumprir. E a gente vai cumprir
quando nós efetivamente fomos amorosos. Eu não sei se em outros estágios de evolução a coisa mais importante é o amor. Talvez nem seja mais, mas para o nosso estágio de evolução, para quem vive na Terra, para quem encarna e reencarna aqui, o que mais nós precisamos desenvolver é o amor. Então, botar isso em ação. Sejamos caridosos, e para que a gente possa efetivamente chegar a Deus, é importante que a gente tenha uma série de qualidades, de virtudes desenvolvidas, porque assim nós caminharemos e assim nós progrediremos, né? E já mais ou menos acabando o nosso tempo aqui de estudo, antes de fazer a prece final, eu queria expressar o meu sentimento de gratidão, porque esse é um momento, como nós comentamos no começo do estudo, difícil para a humanidade, né? E eu olho e vejo que eu estou na minha casa, com a minha família, com o meu alimento, com a minha tranquilidade, né, material. E alguns dias atrás eu estava conversando com meus dois filhos, dois rapazes já estão na fase adulta, né, mas no começo da fase adulta, e a gente conversando, eu demonstrei para eles que eu estava, de certa forma, um pouco triste, né, de não poder fazer aquilo que eu gostaria de fazer para ajudar outras pessoas, é, principalmente aquelas pessoas que a gente costuma atender ou costuma se relacionar na Rocinha, né, na nossa casa, Maria de Nazaré, lá na Rocinha, e nós sabemos que muitos deles certamente estão passando por dificuldades, e a gente tem colaborado, mas colaboração não é como a gente gostaria, e eu demonstrei essa preocupação para os meus filhos, e o mais novo disse para mim: pai, calma, porque quando tudo isso passar, o mundo vai precisar muito da gente. E eu me acalmei realmente, e fiquei feliz por perceber que dois rapazes jovens já estavam entendendo esse movimento, né? Em alguns momentos vem a dificuldade, mas que depois se a gente construir coisas boas, as pessoas de boa vontade conseguem efetivamente colocar em prática esse amor que Jesus nos ensinou e que a gente espera realmente botar em prática, para que todos nós sejamos felizes, para que todos nós possamos progredir. Agora, eu não vou fazer uma prece no final, eu vou ler uma prece. Eu tinha várias, eu fui escolhendo várias preces, mas muitas eram longas. Por exemplo, tem um capítulo muito interessante do livro Cartas e Crônicas, escritas por Irmão X e psicografado por Chico Xavier, o capítulo 2, que se chama As Três Orações. Essa eu não vou ler, mas eu recomendo. Quem tiver curiosidade, é uma história muito bonita. Não é uma prece, mas é uma história muito bonita, que vale a pena dar uma olhadinha. Então, eu vou terminar o nosso estudo lendo um texto de Emmanuel, escrito pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que se chama Agradecemos. E essa vai ser a minha prece final. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas nossas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria
e de paz, de que nos enriqueces a existência. Sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço a todos.